A psiquiatra Ana Beatriz Barbosa participou do podcast do Joel J. E no final, depois de uma entrevista muito interessante, duas pessoas muito inteligentes conversando, o apresentador, Joel J., questionou a Ana perguntando assim: se você pudesse tomar um cafezinho com qualquer pessoa, seja ela viva ou até alguém que já morreu, com quem seria? Bem, ela fala no final Einstein, mas antes ela fala: eu queria conversar com Jesus. E o questionamento dela é muito interessante, eu quero assistir com você aqui o que ela fala. Vamos prestar atenção nisso aqui que é muito interessante. Bia, é o seguinte, você tem a oportunidade de tomar um cafezinho para pedir um conselho. Eu quero saber com quem que você vai sentar para pedir um conselho, que conselho é esse e que tipo de resposta você acha que você receberia? Que eu adoraria, de cara eu adoraria falar alguma coisa com Jesus Cristo. O que eu perguntaria a ele, você sabia que ia ser morto dessa forma que você foi? Para saber se ele tinha consciência do nível da humanidade. Excelente questionamento da Ana, e a Bíblia dá essa resposta. A gente sabe se Jesus tinha consciência, tinha noção do que ele viveria, do que ele passou. Ele chegou aqui e foi surpreendido, ou quando ele chegou, ele já tinha clareza do que ele ia viver? Partindo do princípio que a história de Jesus encarnado, a figura de Jesus, passou em Mateus, Marcos, Lucas e João, vamos usar então o Novo Testamento, os Evangelhos, e mostrar que em cada um deles havia uma prova clara, transparente, de que Jesus tinha plena convicção de que passaria pelo que passou e de que morreria da forma que morreu. João é o quarto evangelho, mas eu quero citá-lo em primeiro lugar. Logo em João, capítulo 1, verso 1, vai dizer: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. O verso 2 e 3 continua dizendo assim: olha, e todas as coisas foram criadas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Como cristãos protestantes, entendemos que Cristo foi 100% homem e também 100% Deus. É um mistério, talvez para nossa consciência, mas foi exatamente assim a figura de Jesus. Entendendo que ele é o verbo, ele estava desde o início. Então ele não começa a sua história de vida a partir do momento que ele nasce do ventre de Maria. Não, ele já existia antes mesmo da própria eternidade. Ele estava com Deus na criação. Gênesis 1 diz isso. Então, quando tudo acontece, o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão junto assistindo aquilo que está acontecendo. Então, quando Jesus vem à Terra, ele já vem municiado de todas, absolutamente todas as ações, fatos, lutas e provações que ele passaria. Em Mateus, no capítulo 16, verso 21, diz assim, olha: desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes, dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Respondendo a Ana, está escrito claramente: Jesus sabia que a humanidade não valia nada e ele sabia que viria ao mundo para morrer por essa humanidade que não vale nada. Marcos 10:45, ele vai dizer claramente, olha só: pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Ou seja, Jesus morre na cruz para resgatar o máximo de pessoas, aqueles que creem nele, aqueles que confessam como Senhor e Salvador de suas vidas. E completando os 4 evangelhos, faltou Lucas. Então vamos em Lucas. No capítulo 22, verso 37, diz assim, olha: está escrito: e ele foi contado com os transgressores. E eu lhes digo que isto precisa se cumprir em mim. Sim, o que está escrito a meu respeito está para se cumprir. Ele era o verbo, ele é a verdade, ele é a escritura. E tudo que estava escrito deveria se cumprir nele. Ele sabia da sua missão messiânica, ele sabia do seu compromisso redentor e ele sabia que precisaria morrer por nós. Nós, no nosso dia a dia, somos o tempo todo surpreendidos. Jesus, em nenhum momento é surpreendido. Ele tem todas as respostas e, mesmo em um corpo humano, mesmo vivendo com as suas limitações como homem, ele foi para a cruz sabendo a sua necessidade messiânica, sabendo o seu compromisso e por amor, voluntariamente. Ele não foi levado à força. A Bíblia diz que, como ovelha muda levada ao matador, ele se permitiu. Ele veio sabendo o que deveria fazer
e fez exatamente tudo o que precisava. E é por isso que nós precisamos ficar atentos a situações como essa aqui do podcast entre o Joel J e a Ana. Duas pessoas extremamente inteligentes, acompanham demais o Joel J, é uma grande referência naquilo que ele se propõe a fazer. A Ana também, uma mulher inteligentíssima, fala muito bem, trata de assuntos muito delicados, com muita sabedoria, com muito conhecimento, então é bom ouvi-los. Mas na parte teológica ainda é muito raso, e é por isso que nós precisamos também viver esse equilíbrio de buscarmos conhecimento no mundo, buscarmos conhecimentos científicos, técnicos, mas sempre também buscando conhecimento espiritual, a profundidade na palavra de Deus. Eu não tenho dúvida de que essas duas pessoas já leram a Bíblia Sagrada, já tiveram seu tempo na meditação das Escrituras, mas passou batido. Os textos, para muitos, às vezes, passam despercebidos. E está claro aqui, quando a gente faz uma exegese, uma análise mais calma e profunda dos textos bíblicos, nós encontramos as respostas. Muitas coisas que passamos na vida, a Bíblia já nos deu a resposta. Só que a gente não medita na Escritura, não tem o nosso tempo com Deus, não tem a nossa devocional, não tem a nossa leitura bíblica. E claro, não anda com pessoas que entendem um pouco mais do que a gente. Ou seja, eu tenho a minha liderança, eu já me formei em 2 seminários teológicos, eu escuto bons pregadores. Para quê? Para estar sempre crescendo também. Eu não penso que em mim eu já estou no top máximo. Muita gente chega para mim e fala assim, não, pastor, que você sabe muito da Bíblia. E realmente, posso sim saber muito. Mas entre saber muito e saber tudo, tem um abismo aí de diferença. Então nós temos que estar sempre crescendo no conhecimento. E é isso que eu desejo para você. Cresça no conhecimento para, em situações como essa, você ter a resposta. Não sei se um dia um vídeo como esse pode chegar na Ana, pode chegar no Joel, mas eu queria estar naquela mesa. Eu estava vendo a conversa deles, uma conversa gostosa, uma conversa interessante, e quando ela falou isso, meu Deus do céu, eu vou gravar um vídeo fazendo essa resposta, porque é com muito carinho que eu faço isso, com muito respeito, zero treta, zero polêmica, mas é porque o mundo clama por respostas que nós temos. O mundo clama por querer saber um pouco mais daquilo que nós jorramos, daquilo que nós derramamos, porque nós temos. De graça nós recebemos, de graça nós devolvemos. Então, que as suas redes sociais, que a sua vida comum, que a sua vida ordinária, minha vida ordinária, a nossa vida do dia a dia, seja na sua faculdade, você mais jovem, seja no seu ambiente de trabalho, seja no seu condomínio, na sua rua, que você possa ser o objeto de resposta para os questionamentos que o mundo tem oferecido, tem nos proposto, tem nos perguntado, mas sempre com um posicionamento equilibrado, sem treta, sem polêmica, sem briga, sem ódio, não, mas em amor, respondendo em amor, vai valer muito mais a pena. Bem, se você chegou até aqui, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Deixe seu like, que nos ajuda demais. Certifique-se se você já é inscrito aqui no canal. Se não for, se inscreva, seja muito bem-vindo à nossa família aqui. Eu sempre ensino, estimulo homens a viverem o seu sacerdócio, a terem uma vida cristã saudável, equilibrada. E também, claro, muitas mulheres são inscritas aqui no canal para entender a vida com Deus, a vida comum do lar e uma perspectiva de que Jesus está voltando, mas nós temos muito a fazer até que ele volte. Seja um canal de bênção também e pega esse link, compartilha para mais pessoas, que eu tenho certeza que essa conversa aqui edificou a minha vida enquanto eu construía o roteiro desse vídeo. Eu tenho certeza que edificou a você que assistiu e pode também edificar a vida de quem você compartilhar esse link, tá bom? Bem, eu vou ficando por aqui, mas tem muitos outros vídeos para você assistir. Um beijo no seu coração, forte abraço, tchau, tchau.